Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E estamos aqui, eu, professora Pura Moreno, olha só, e já querendo apresentar também a minha parceira. Vamos lá, tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Olha só, gente, hoje nós vamos ter o quê? A nossa revisão geral da unidade 3, amadinho. Muito bem. Isso significa o quê? Que estamos, eu, professora Márcia e você, e é claro, todos os nossos alunos de mediação tecnológica, praticamente encerrando o primeiro ano do ensino médio mediado por tecnologia. Valeu? Então vamos nessa, de olho aí na tela e vamos para a agenda da aula. Revisão geral, aula 64.1, vamos revisar a aula 42, ortografia, também vamos revisar aí a aula... Tu nem escolheu a caneta, né, Márcia? Qual é a cor? Fique à vontade. Pode ir no azul, então. Muito bem, vamos no azul. Fica à vontade, Aula 42, ortografia. Aula 44, também ortografia no contexto. 48, literatura, arcadismo. 49, o romantismo. E 50 e 52, figuras de linguagem. Beleza? Vamos nessa, vamos junto e atenção, enquanto estamos apresentando as competências, você se organiza, prepara seu material e tome nota aí, tá bom? Vamos lá, as 3 competências da unidade 3. Conceber as múltiplas linguagens mediante a leitura de diversos gêneros em língua usual e estrangeira, provocando a reflexão e posicionamento de ideias. Competência 2, vivenciar experiências de comunicação humana através das linguagens modernas, apoiando-se em distintas linguagens. Competência 3, produzir textos coerentes e coesivos de acordo com a proposta sugerida. Beleza, vamos embora. Eita. Eu ia falar revisar, estudar. Valeu. Vamos praticar, vamos relembrar a aula 42, né, que fala sobre ortografia, o uso dos porquês, mal com U, mal com L, mais e assim por diante. Beleza, então nós já vamos ali. Atenção aí na dica, hein? Olha lá o uso do porquê. Primeiro, compreender. Você precisa ter isso na mente e no coração, estudante. Olha essa tabela básica. Atenção aí na explicação. O que esses porquês são? Juntos, separado? Saber a classificação dele mesmo, tá? Vamos lá. Olha só, quando aparecer preposição mais pronome interrogativo, preste atenção. No início, vai... ou no final, presta atenção, que pode ser pergunta direta ou indireta, vai ser porquê separado, e se for no final, porquê separado com acento. Como assim, amadinha? Vamos ver no exemplo. Por que você não fez a tarefa? Olha este primeiro porquê aí. Aí você não fez a tarefa por quê? Então, o segundo porquê. Então, é preposição mais pronome interrogativo. Próximo. Quando eu tenho, vou dar uma justificativa, já vai ser um porquê de conjunção que você pode substituir pelo pois. Não fiz a tarefa, pois perdi meu lápis. Então já está explicando, está se justificando, é o porquê separado, que é conjunção. E não sei o porquê da pergunta, não sei o porquê, então já está substantivado. Olha aqui na tirinha para você não esquecer, amadinho, ó. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim, porque quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim, prestaram atenção aí? Na tirinha tá usando todos os porquês de forma adequada. Beleza? E agora a questão do mal com U, mal com L. Quando que eu vou empregar mal com U, mal com L? Quando for adjetivo, é claro, vai ser mal com U. E aquele macete que já foi dado, já foi falado aqui. É só você trocar pelo bom. Ele é um bom filho, ele é um mau filho. O mal com U. Belezinha? E o mal com L vai ser advérbio, vai ser conjunção temporal e também substantivo. No mal que vem para o bem, você vai trocar pelo
bem. A mesma coisa, ela fala mal, ela fala bem. Então, você vai fazer essa troca aí. Você vai perceber que é advérbio. Se for advérbio, vai trocar pelo bem. E quando for conjunção temporal também. Mal os pais saíram, as crianças acordaram. Assim que os pais saíram, as crianças acordaram. Belezinha? Vamos lá, continuando aqui, ainda a questão do mal com U, mal com L. Que é a ortografia no contexto. E você vai perguntar o seguinte, né? Lembrar dessa permuta. Sempre mal com U, ó, adjetivo. Mal com L, um advérbio, uma conjunção temporal ou um substantivo. E aí, o contexto, tá? Não é que você vai determinar que mal são essas três coisas ao mesmo tempo. Não. A classificação desse mal, advérbio, mal como uma conjunção temporal, que indica um tempo ali, né? Você vai de acordo com o contexto, beleza? Vamos aqui observar a ortografia no gênero tirinha. Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. Usei toda a minha paciência para dizer minha dieta de insetos. Não tem moscas ou abelhas, só zangões. Então quer dizer que ele fica zangado. Fica zangado, chateado. Beleza. Então, olha só, para a gente encerrar, né, essa revisão sobre a ortografia no contexto, nós temos aqui mais dois exemplos. No mal que sempre dure. Mal, a prova acabou, todos saíram. Então, na primeira eu vou ter esse mal como substantivo, na segunda eu vou ter como conjunção temporal. Muito, muito fácil. Só fazer aquela troquinha, beleza? E agora, nós vamos aí avançar, porque nós vamos revisar o quê? Vamos aí para a questão da ortografia ainda com os termos acerca de, né? E entender essa utilização em torno aí de um contexto, em torno aí da sua estrutura e quando e qual é a função dele. Se não separado e se não junto também. Vamos lá. Tá. Usa acerca de quando significar sobre, a respeito de. Ó, estudei acerca de o quê? Escola medieval. Então, quer dizer, sobre escola medieval. Há cerca de 2 anos que eu não viajo, quer dizer, tempo decorrido, né? Moro a cerca de 2 quadras da escola, então, distância. Então, vocês vão perceber aí, acerca junto é assunto, acerca com H do verbo haver, né? Indica tempo decorrido, tempo passado, e acerca separado, aproximação. E se não estudar, você não tirará boas notas. Então, é esse se não da ideia de uma condição, que a pessoa precisa estudar. E o se não junto é do contrário, tá bom? É só fazer o inverso. Vamos revisar agora a ortografia no contexto, ainda e de forma agora bem compreensiva, porque temos agora o uso do hífen em relação a isso. Vimos que depois da nova regra ortográfica, né, temos que ter atenção à utilização do hífen. Então, o hífen, na verdade, na ortografia, né, nós vamos ver que é para exatamente não cometer mais, né, esse desvio, vamos dizer assim, ortográfico, tá bom? Então, vamos à primeira informação. Lembrar que some o acento circunflexo das palavras terminadas em, olha lá, em e ou ous. Pode marcar um X que isso acabou, tá? Não acentue mais, de jeito nenhum. Outra observação é que o que quiser some, né? Acaba, não tem mais, não se utiliza mais, tá? O acento também no I, na vogal I e na vogal U, tá? De som forte, depois do ditongo, tá? Ou seja, ditongo, aquela junção das duas vogais quando você separa a sílaba, ok? Para as palavras paroxítonas, ok?
onde a tonicidade mais forte é na penúltima sílaba. Também não tem mais acento agudo, os ditongos, tá? Abertos, ei e oi. E exatamente estes aqui são aí os mais requisitados, são os que mais estão dando aí ainda esquecimento com essa nova regra, tá? Mas vamos lá, tome nota, dá tempo e você vai gabaritar na sua avaliação. E aqui a gente traz, né, uma tirinha para você, em que nós temos aí para te ajudar, ok? Olha lá. E o seu trema, querida? Ah, isso não se usa mais. Então, ok, fica de olho nisso. Ah, não tem mais trema. E não se usa mais mesmo. Olha meu olho grande, tá? Não tem mais trema, porém, toda regra tem uma exceção. Professora, mas que regra e que exceção é essa para essa regra? Que as palavras estrangeiras, tá? Aí elas vão continuar com trema e seus derivados. Por exemplo, mille, mileriano, miliano, vai continuar com trema. As demais, você faz um X de cancelamento e não o X do gabarito, né? Tá bom? Acabou, não tem mais linguiça, 50, tudo isso não se usa mais o trema em todas essas palavras. Mas a pronúncia é a mesma, viu, galerinha? Beleza? Então vamos aqui. Olha lá o caderninho de anotação. O que que você vai observar? Regra básica, não erre mais. Hífen, vou mudar até a cor da caneta. Hífen, letras iguais se separam. Como, por exemplo, olha só, anti-inflamatório. É um prefixo que termina com i e o segundo termo começa com i. Então, a regra é clara. Letras iguais se separam. Então, usa hífen. Micro-ondas. Micro é um prefixo terminado com o e o segundo termo termina com o também. Ou seja, letras iguais se separam, ok? Supra-auricular. Supra terminou com a, auricular também. Letras iguais se separam, ou seja, não erre mais. Letras iguais se separam, usa hífen. A outra regra geral é o seguinte, letras diferentes, vou até colocar aqui para lembrar dos matemáticos, olha. Aí, letras diferentes se atraem, letras vão se atrair, ó, no caso de autoescola, extraoficial, semicírculo. Okay. Então, a regrinha, letras iguais, hífen, vou usar letras diferentes, vou juntar. Letras iguais, né? Olha, você pode colocar assim, letras diferentes, você coloca não. Tá, ok, vamos embora. Vamos lá. E agora nós vamos ter ainda quando, na regra, você ter prefixo com vogal, em que eles iniciam com R e com S, o que acontece? Você vai dobrar. Dobrados. Antirreligioso, eletrosiderúrgica, infrassom, microsistema, mini saia, psicossocial e ultrassom, beleza? Outra regra do hífen é o seguinte, recordando aqui os prefixos além, ex, sem, recém, pré e pós, olha como é que eles ficaram após a nova regra. Além-mar, ex-presidente, sem terra, recém-nascido, pré-histórico, pós-graduação e vice-presidente. Então, todos esses prefixos, eles utilizam aí hífen. E agora? Diferente da outra regra, olha aqui, ó, não temos hífen, tá? Então, vamos ver essa composição das palavras. Girassol, sem hífen, manda-chuva, sem hífen, paraquedas, sem hífen, paraquedista, o derivado, também sem hífen, pontapé, sem hífen. Beleza, saindo das regras, vamos agora para a literatura. E já vamos chamar aí o arcadismo. Lembrar que o arcadismo, ele aconteceu primeiramente por dois aspectos importantes quando chegou esse movimento. No mundo, acontecia o seguinte, já era século XVII, e aí nesse momento nós vamos ter a questão do iluminismo. Por isso é chamado século das luzes, tá? Isso no mundo todo. Já aqui no Brasil, acontecia o seguinte, a expulsão dos jesuítas em 1759,
estava aqui na efervescência do ciclo da mineração e, é claro, em Minas Gerais, né, sendo centro econômico e político, tá? E o último fato histórico no Brasil é da Inconfidência Mineira, exatamente em 1789. Por que esses fatos são importantes? Para você compreender a temática traduzida aí na literatura. E aí nós vamos para os aspectos centrais dessa escola do arcadismo. Falar do arcadismo, você precisa não esquecer de que nós vamos partir do racionalismo, que é essa superação dos conflitos espirituais no período do barroco, né? Porque uma escola vem após a outra e ela vem sempre com seu estilo. Vamos ter também a retomada dos valores clássicos, vamos ver aí novamente o belo, o bem, a verdade, a perfeição e, claro, acima de tudo, essa característica, o pastoralismo, que aí os autores, eles aí assinavam as suas obras com outro nome, isso é pseudônimos, e todos eles pseudônimos pastoris. E vamos ter a valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana, tá? E aí, olha lá, você jamais pode confundir as características do arcadismo. Por quê? Porque é a única que nos representa, porque nós vamos ter o bucólico, o campo para essa fuga. Era isso que eles faziam naquela época. E como característica, olha lá, fugere urbem, que nada mais é fuga dos centros urbanos, locus amoenos, que é a opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, em contato com o campo. Aí nós vamos ver sempre nas obras, nos textos, nos quadros, pastores, riacho, ovelhas, tudo que caracteriza e simboliza aí essa vida pastoril. Também vamos ter aura mediocritas. O que seria isso? É que os autores, eles vão ter aí o perfil de exaltação da vida simples, da vida honrada, equilibrada e harmônica. E algo que realmente é tudo de bom, né, no arcadismo, que é o carpe diem. Eita, eu gosto demais disso, quer viver o presente. Vamos lá, todos, né, devemos viver o presente desde o arcadismo, tá vendo aí? E, por último, inutilia truncar, que é nada mais, nada menos que a simplicidade estilística que os autores aí utilizaram para a produção literária. Um texto com clareza, mostrando aí o equilíbrio, ou seja, a reação contra os excessos formais aí do barroco, que é aquela escola aí do exagero, né? E aí nós vamos ter pontos importantes que são os limites cronológicos. O início em 1776, com as obras aí poéticas do autor Cláudio Manuel da Costa, e ele tem duas obras importantes que marca e conclui, na verdade, também, né? Que é o Suspiro Poético e Saudade, e de Gonçalves Magalhães. Isso tudo, gente, já inaugura, olha lá, o romantismo, tá bom? Muito bem. O que a gente tem que falar em relação a esses limites cronológicos? Vamos ver, além da posição do Brasil, que exatamente nesse período nós vamos ter crise, né, da lavoura açucareira, e aí com a descoberta aí de minas de ouro, pedras preciosas, a economia no Brasil centralizada na região de Minas e no Rio de Janeiro, ou seja, a capital exatamente da colônia naquela época. Então, Vila Rica, vamos ter acontecimentos significativos como a mineração e a Inconfidência Mineira. Por isso, as características são exatamente essas: oposição ao barroco, inspiração iluminista, equilíbrio e busca pela perfeição, racionalismo, bucolismo e pastoralismo, retomada dos valores clássicos. E aí a literatura, chega o romantismo, nós vamos ver no romantismo, que é um período que ficou conhecido como a rejeição e a racionalidade da objetividade e do belo, sendo aí essas características da escola anterior ao romantismo, que corresponde ao classicismo, todas essas características, né? Então, os românticos defendiam a subjetividade, onde a visão do mundo era focada na idealização de tudo, nas emoções, nos sentimentos do indivíduo, e aí, olha só, o romantismo, os poetas românticos nunca focavam na realidade. A história é que, em Portugal, quando o romantismo inicia lá,
foi exatamente na tentativa de instalação em Portugal, né? E aí nós vamos ver que também na Inglaterra e na França, a gente tem como ponto forte aí Napoleão, devido, né, essa situação de Napoleão, a família real vem para o Brasil. E aí, em meio a essas várias transformações políticas, começam as manifestações e aí tudo isso antecede aí o romantismo, tá? E aí uma grande obra que marca isso é a obra do Boccaccio. E o início do romantismo oficialmente é marcado por Camões, essa obra aí de Almeida Garrett, tá? Então o romantismo português durou de 1825 a 1865. E aí exatamente quando aparece a questão Coimbra no início ao realismo. Já no Brasil é bem legal, porque olha só, o marco inicial do romantismo no Brasil se dá aí por duas obras lançadas exatamente em Paris por Gonçalves de Magalhães em 1836. A revista Niterói é uma e a outra o livro de poesias Suspiros Poéticos e Saudades, tá bom? E a literatura no Brasil, ela chega exatamente com a poesia marcada aí pela primeira geração, segunda geração e terceira geração. A primeira geração, ela tem a valorização cultural local, rompe aí com as influências europeias e nós vamos ter exatamente essa motivação a partir da independência em 1822. As obras, elas transmitem valores nacionalistas e colocam os índios como representante cultural. A segunda geração surgiu aí na metade do século XIX, é marcada pelo pessimismo, pela desilusão, exaltação à morte e depressão. Esse período também é chamado de ultrarromântico, tá? Mal do século. A terceira geração é a geração em que os artistas expressam suas opiniões, suas ideias abolicionistas, faziam críticas sociais, valorizando a liberdade. E nós vamos ter os nomes fortes da primeira geração, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Na segunda geração, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira e Freire. E a terceira, somente o nosso ilustríssimo Castro Alves. As figuras de linguagem, elas são importantes, porque são recursos estilísticos e sintáticos. A função é enfatizar de forma mais expressiva significados da mensagem. Então, a figura de palavra, exatamente essa, ela aí consiste no emprego de um termo no sentido diferente daquele convencional empregado, a fim de conseguir um efeito mais expressivo. Temos, então, como figuras de palavras, metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Muito então, bem. figuras de palavras são recursos estilísticos e sintáticos da função enfatizar de forma mais expressiva o significado das mensagens. Beleza, já aqui a gente tem esta figura de pensamento, sabemos que são recursos para dar maior expressividade, para você estar substituindo, e exatamente na literatura, nos gêneros literários, é que são exatamente usadas essas figuras de linguagem. Quais são as figuras de pensamento? Hipérbole, prosopopeia, eufemismo, antítese, litote, apóstrofe, gradação, ironia e paradoxo. E ok. E as figuras de harmonia, né? Que é a paronomásia, onomatopeia, aliteração e assonância. Beleza, olha só. Então, a gente fez aí um lembrete, né, das figuras de linguagem, passeamos pela literatura, porque você, com certeza, vai gabaritar, tem condições aí de fazer uma excelente avaliação. Valeu? Então, é isso aí. Boa avaliação. Boa avaliação. Não tem até, né? Uma boa avaliação.